Você já entendeu que quando suas necessidades não são comunicadas ou quando a necessidade do seu parceiro ou parceira não é comunicado para você, o relacionamento sofre uma grande dificuldade e que nossa cultura traz confusões nas nossas necessidades? Vem comigo que vou falar com vocês aqui no meu Papo para Casais. Olá, Mônica Pelesso, terapeuta de casais de família. Estou aqui nesse café da manhã novamente. Voltamos para casa porque o inverno chegou e vou estar conversando com vocês sobre as suas necessidades não comunicadas, a necessidade do seu parceiro, da sua parceira não sendo comunicada, que complicação isso pode trazer. Vou dizer para vocês como é que isso acontece na formação e no entendimento e na confusão daquilo que nós necessitamos. Bem, quando a criança é muito pequena, os pais começam a dizer para ela: isso que tu está fazendo não é legal. Ela está comunicando, ela está dizendo aquilo que ela precisa, e os pais, de certa forma, assinalam a ela que isso não é bom, que isso é ruim, que isso não é aceitável, e com isso ela passa a fazer de um jeito diferente. Muitas pessoas, inclusive, dizem que elas moldam as outras pessoas. Na verdade, a nossa cultura, ela tem sim bastante influência, as relações que a gente vive tem bastante influência naquilo que nós somos. E aí os pais vão colocando como que a criança deveria ser e ela faz algumas mudanças. Depois ela vai para a escola, os professores vão dizendo: isso não é legal, o que se espera de uma criança é que ela, de certa forma, senta nessa carteira, estude, fique boazinha, não faça, não critica, e ela vai se modificando, ela vai escondendo as suas necessidades. Aí ela cresce, participa de vários grupos, lê várias coisas e vai tentando se modificar para atender à necessidade do outro. E nisso ela se perde. E nesse perder-se daquilo que eu necessito, desse perder-se daquilo que eu gostaria que acontecesse, eu acabo ficando, depois de um tempo, sem saber exatamente o que é meu e o que é do outro, o que eu necessito. Mas muitas vezes também os casais eles ficam com essa necessidade escondida, sem dizer, ficam tentando atender a necessidade do outro durante toda a vida. E esse perder-se nessa busca daquilo que eu realmente preciso para ser eu mesmo, para que eu viva a minha autenticidade e para que eu possa também ser aceito pelo outro do jeito que eu sou. Muitas vezes pela vida, quando a gente pergunta: mas o que você necessita para ficar bem nesse relacionamento? A pessoa para e começa a pensar e muitas vezes, na verdade, ela não consegue descobrir o que ela necessita. Ela não consegue perceber exatamente o que ela precisa. Então ela começa a criar uma insatisfação interna, mas não consegue saber o que não está legal, o que não está bem nesse relacionamento, que coisas me faltam aqui para que eu possa viver bem, para que eu possa ser feliz nessa história que eu estou construindo com outra pessoa. Porque aquela pessoa que tenta muitas vezes atender à necessidade do outro, ela fica infeliz porque as suas não são atendidas. Também, se o outro, se o seu parceiro, sua parceira não consegue, de certa forma, escutar aquilo que tu necessita, então vai se fazendo aquela situação que as pessoas dizem assim: deixa pra lá, isso eu não vou levar em consideração, eu vou me adaptar para viver, né? E a pessoa diz, a gente pergunta: como vai seu relacionamento? A pessoa diz assim: vamos levando, estamos levando para onde? Se você não para olhar para você e entender que coisas são importantes para você na sua vida como um indivíduo e na sua vida de relação, você vai se confundindo com o pedido da outra pessoa, que muitas vezes nem é um pedido. É uma interpretação que você faz a partir do comportamento que o outro tem. Quando o outro se irrita, quando o outro se incomoda com determinadas coisas, você interpreta
de acordo com a sua história, com a sua vivência, com o seu mundo do qual você viveu quando criança, quando adolescente, as relações que você teve, e você traz e faz uma interpretação. Até porque cada um de nós, quando vai para um relacionamento, traz para esse relacionamento toda a história de vida que antecedeu este relacionamento. E para construir esse novo relacionamento de um jeito novo e autêntico, você realmente precisa parar, você precisa se entender, você precisa buscar a tua autenticidade, precisa buscar entender em você o que é a sua necessidade. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente, também tentando ser autêntico, a gente não escuta o outro, não escuta o que incomoda. Agora, o que incomoda no outro é o outro que vai ter que ver o que faz. Ele vai comunicar, mas a mudança vai acontecer se você achar que isso é importante. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu necessito que para que nossa vida fique bem, você faça determinadas coisas. Se essa comunicação vem de uma forma que a pessoa interpreta que ela pode fazer, que ela pode se modificar, que isso não tem importância nenhuma e que ela nunca pensou nisso, ela faz uma mudança. Mas quando a comunicação não é feita de uma forma clara, quando as pessoas não dizem, tá, mas para mim, eu gosto de viver desta forma que eu estou vivendo. Eu gosto de assistir meus filmes, eu gosto de viver aqui sossegado, eu gosto de viver do meu jeito. E aí a outra pessoa precisa de muita proximidade, porque é diferente uma pessoa da outra. Algumas pessoas precisam de muita proximidade, de muita intimidade, de muito contato, de muito reconhecimento. E a outra pessoa só quer ficar sossegado, só quero ficar no meu jeito, viver do meu jeito. E no casamento essas coisas precisam ser revistas, precisam ser colocadas, mas precisam ser comunicadas em uma fala que o outro entenda, que o outro experiencie. Porque muitas vezes as pessoas entram num padrão de vida, num jeito de viver, que vem carregado de toda a sua história de vida, como eu falei, na escola onde a gente está, na família de origem, onde trouxe também uma carga muito cultural de como a gente precisa ser. Então a gente vem para esse mundo e vai crescendo e carregando toda essa bagagem até chegar no casamento, até chegar no relacionamento. E quando chega, tem toda essa fantasia do que tem que ser e não do que eu quero ser. Construir uma história de relacionamento, carregando toda essa bagagem e não olhando para ela, não abrindo esta mala de coisas que a gente traz para olhar o que vai servir para esse novo relacionamento, tende a levar o relacionamento para um fracasso, porque a história não é essa história montada pelas duas pessoas, é a história carregada de tudo aquilo que disseram que deveria ser, que deveria acontecer. E aí as suas necessidades não são reveladas. A necessidade do outro não é revelada para você. E aí você está se relacionando com aquilo que deveria ser, com aquela figura que foi dito que ser um homem ou ser uma mulher teria que ter determinados comportamentos, agir de determinada forma. Então, meu convite hoje é para que vocês dois, num café desses da manhã, num papo para casais, vocês sentam um na frente do outro e comecem a falar das suas necessidades. O que eu necessito para viver feliz? O que eu necessito para me sentir bem neste relacionamento? Normalmente eu faço aqui o papo para casais numa mesa ou num piquenique, porque a minha cultura ela traz sim a importância da nutrição. E para vocês eu quero trazer aqui a importância de nutrir o relacionamento. E nutrir o relacionamento é ofertar para o outro aquilo que você gosta, é dizer para ele da sua experiência e do que foi maravilhoso para você, mas também é escutar do outro o que foi maravilhoso para ele e também o que não foi para os dois, para que vocês possam ver se pode, com muito carinho, com muito cuidado, não trazer isso para a vossa vida
ou trazer para se modificar. Como é que a gente pode modificar a vida de relacionamento? A gente pode mudar a vida de relacionamento estando disposto, estando disposta a colocar e a escutar e a saber que vocês estão em uma viagem. A vida e o casamento é uma viagem que tem suas estações, que tem suas trocas, que tem as possibilidades de tempos em tempos de se modificar. E para que isso aconteça, vocês precisam estar conectados. E estar conectados é estar disposto a escutar a necessidade do outro e falar de suas necessidades. Mas quero dizer para vocês que também vocês precisam descobrir quais são as suas necessidades. Porque muitas pessoas vêm para o processo de psicoterapia de casais e quando a gente pergunta o que tu necessita que o outro faça? Não sei. Porque existe também uma insatisfação que a pessoa carrega na sua vida. Então precisa, além de olhar para o outro, também olhar para si. Olhar para dentro de si, descobrir o que tu necessita e olhar para fora e comunicar e também escutar o que o outro necessita a partir do momento que ele possa falar. Então, assim, estamos chegando ao final de mais um Papo para Casais. Eu convido vocês para tomar esse café comigo todos os sábados de manhã às 9 horas aqui no meu canal do YouTube. Deixe o seu like, faça o seu comentário, que é sempre muito importante. Toda vez que vocês fazem comentário, a entrega é maior no YouTube. Nós precisamos aumentar o canal, aumentar os inscritos aqui no canal para que o nosso canal seja significativo e faça mais entregas. O objetivo do canal no YouTube é ajudar os casais a pensar nas coisas simples da vida que trazem um grande problema futuro e uma insatisfação e dar a oportunidade para que os casais, ao observar, ao assistir os vídeos aqui, também possam propor mudanças no relacionamento. Afinal, o nosso propósito é reconectar casamentos. Até o próximo sábado!